Pronto, gente, agora vamos dar início à nossa aula de ciências, tá? Nosso assunto de hoje, tá? Inicia-se na página 116 com o tema As plantas e o meio ambiente. Então, isso aí é uma relação, é uma troca, né? Das plantas com o meio ambiente e do meio ambiente com as plantas e tudo que está ligado ou interligado com elas, tá? Então, nós temos aqui a relação das plantas com o meio ambiente e com outros seres vivos é muito restrita, em virtude de elas não possuírem os sentidos presentes nos animais. Quais são os sentidos? Visão, audição, paladar, tato e olfato. As plantas não possuem esses sentidos, tá? Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente, identificam o sentido vertical, procuram a água. Algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas, né? Então, existe aí uma correlação com o meio ambiente. Presta atenção aí, tá? A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo. Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como a planta cresce num ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira, né, buscando o local onde a luz penetra no ambiente, porque é através da luminosidade, né, que ela consegue fazer a sua fotossíntese, né, buscar aquilo que ela precisa através da luz e do calor do sol e dos nutrientes que ela retira do solo para o seu desenvolvimento, certo? Continuando. Além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia, por causa da luz solar, e contrai essas partes durante a noite. Outro exemplo interessante é a espécie girassol, que segue o sol, daí a razão do seu nome, né? Então, o girassol, que é essa planta, né? Essa flor que está aqui representada no nosso livro, ela é uma flor que ela se move de acordo com a posição em que o sol se apresenta, né? É bastante interessante, certo? Quem já teve a oportunidade de ver, de presenciar esse movimento, sabe que é realmente uma coisa muito bela, né? Um fenômeno assim das plantas que é muito, chama a nossa atenção, né? Porque é uma planta que se movimenta com a luz solar, né? Como se ela conseguisse ter a vida própria, como ela quisesse ser um ser humano, né? Uma coisa assim independente, né? Então é muito bonito mesmo. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical. O que é o vertical? É a posição em que a plantinha procura se desenvolver, em que ela cresce. Ela não cresce na horizontal, tá, gente? A plantinha, ela cresce sempre na vertical. Qualquer planta, qualquer mudinha, qualquer semente que você coloque, você vai ver que a primeira rama, a primeira folhinha, o primeiro galho, ele está sempre na posição vertical, tá? É o sentido próprio de cada planta. Porque se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, esta volta a adotar a posição vertical para o crescimento, tá? A planta também consegue procurar água, direcionando a sua raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, já que, ao tocá-las, algumas chegam a se fechar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a dionéia, espécie carnívora que captura insetos, fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Lembro na aula anterior que eu disse, né, que tem plantas que não conseguem tirar todos os nutrientes do solo, nem do ar, nem do sol. Então elas buscam nesses insetos que elas capturam, a fonte de alimento para fazer o seu desenvolvimento, né? Consumir as vitaminas e concluir o seu desenvolvimento, tá? As plantas e os animais. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência, na qual um depende do outro para sobreviver, né? Então, a gente sabe que a planta ela é um ser produtor, é independente e é um ser produtor. Os animais em si, eles são seres consumidores.
cada um com sua classificação. Tem os carnívoros, os herbívoros, os onívoros, cada um se alimenta de um determinado tipo de alimento, né? Então aqui nós temos algumas plantas servem de alimento para os animais e os animais, por sua vez, polinizam as plantas. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam o pólen, que é o agente masculino da fecundação, para o gineceu da outra planta, que é a parte feminina. O androceu é a parte masculina e o gineceu a parte feminina. Guardem bem isso, porque sempre tem esses tópicozinhos, essas questõezinhas que caem em atividade, em questões de prova e coisas que a gente deve saber, deve levar para a vida toda, né? Para o nosso conhecimento, porque futuramente, até lá no ensino médio, vocês ainda utilizam essa parte, essa informação, tá bom? Daí se dá a fecundação e o fruto aparece, né? Então os animais, eles também são de muita importância para as plantas, porque eles realizam esse processo de polinização e de fecundação, tá? As plantas e o ser humano. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais dos quais nós, seres humanos, e os animais herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de plantas, tá? Dependemos em várias situações, por isso é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Então aqui vocês têm um quadro com produtos, né? E para que servem os produtos? Alimentação, indústria, medicamento, artesanato. Dê uma lida com bastante atenção nesse quadro, tá certo? A natureza fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência. Mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano. Embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins, apresentam caráter tóxico. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade, ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento da sua natureza química, tá? Então, na página 19, nós temos aqui a informação de algumas plantas tóxicas, né? Muitas que nós achamos bonitinhas, né? São ornamentais, a mamãe gosta de cultivar no jardim de casa, mas que nós não devemos tocar, não devemos levar à boca, porque pode causar algum dano à nossa saúde. Olho de cabra, saia branca, urtiga, espirradeira, comigo ninguém pode, aveloz, arnica, mamona e arruda. Então são plantas tóxicas que fazem mal à nossa saúde, tá? E muitas delas que nós não temos conhecimento e não devemos realmente pegar, pôr a mão nos olhos, pôr a mão no nariz e a boca, porque pode provocar alguma irritação, alguma alergia, algum dano à saúde da gente, tá? E a seguir, na 120, nós temos algumas plantas em extinção, tá? Como a gente sabe, né, existem muitas outras espécies, tanto de plantas como de animais, que estão em extinção, mas o nosso livro trouxe aqui apenas algumas. Muitas plantas se encontram em extinção. Por esse motivo, existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa do homem. A devastação das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico. Veja abaixo algumas espécies ameaçadas de extinção. O pau-brasil, que foi a primeira madeira, descoberta pelos portugueses e contrabandeada, né, pelos portugueses, franceses e os demais povos que queriam se apossar do nosso Brasil na época da descoberta. Estão lembrados lá da nossa aulinha, né? Sorriso de Maria, palmeira, pinheiro do Paraná e rabo de galo. Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de planta, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos outros seres vivos, né? Porque, como eu disse no início, há uma relação, né? O ser humano e a natureza e o ser humano. Um precisa do outro
para sobreviver, para se manter. Então, para que isso exista, é preciso preservar. A palavra-chave é preservar, conservar aquilo que é mais importante, que é mais vital, para que continue existindo a vida no nosso planeta. Certo, gente? Então, nossa aulinha de ciências hoje é essa, certo? Falando sobre as plantas, né? As plantas nocivas, as plantas de extinção, as plantas que se movimentam com a luz solar, como as plantas crescem, que é no sentido vertical, sempre para cima, né? Que suas raízes estão fixadas à terra e buscam a água, porque da água elas também retiram os nutrientes, né? Que precisam para se desenvolver. Então aqui tem toda uma informação, a princípio, né? Sobre as plantas, que é muito interessante, tá? A seguir vocês vão realizar a atividade das páginas 121, 122, 123 e 124, ok? Vou deixar tudo certinho na descrição do nosso vídeo e vamos dar prosseguimento com a nossa próxima aula.